O cenário atual nos desafia, claro, com demandas constantes, pressões sociais intensas, excesso de capacitação, além de necessidade de estar aí sempre conectado. E as mulheres estão nesse cenário também. Agora, como lidar com isso tudo? Hoje a gente quer focar então no assunto, falando das mulheres. Quem está aqui comigo e vai bater um papo é a socióloga, a Jaqueline Denardim. Jaqueline, seja bem-vinda. Antes de mais nada, feliz Dia da Mulher. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A gente mostrou mais cedo, Jaqueline, o seguinte, uns números atualizados no governo do estado que mostram que no Paraná 3.000 denúncias foram feitas lá pelo 180, falando exclusivamente sobre denúncias de maus tratos, de agressões, de violência contra as mulheres. E eu até questionava aqui o nosso repórter do ric.com.br sobre esse número. Poxa, mas no universo Paraná, né, com 14 milhões de habitantes, a gente tem 3.000 denúncias. E aí você, como socióloga, alguém que mergulha nesse contexto todo, qual que é a tua visão aí do macro? Primeiramente, agradeço novamente mais esse convite, né? E friso a importância de estarmos discutindo e dando atenção para essa questão da saúde mental das mulheres, né? Nós tivemos recentemente, eu digo recentemente porque em termos de construção histórica de uma sociedade, 2015, né, não se passaram ainda 10 anos. Então, essa crescente... essa escala, né, crescente de números registrados, por exemplo, de feminicídio e de todos os tipos de violência contra a mulher, é um equívoco quando a gente fala que é crescente, porque essa demanda ela sempre existiu. O que acontece é que, depois que a lei foi criada em 2015, esses números passaram então a ganhar registro. Então, aí eles passaram a ser tidos e analisados e vistos, né, como estatística, mas isso sempre existiu. E talvez em números maiores que a gente nem saiba. Então, a gente começa a analisar e pensar isso a partir de 2015, quando a lei do feminicídio entra em vigor e começa a tabular esses dados e mostrar essa realidade para nós, que a partir de então tem aparecido muito crescente. E isso tem a ver com vários fatores, seja a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, que tem acontecido cada vez mais, o fato de uma mulher hoje ganhar mais que o seu próprio parceiro é algo que gera uma questão de disputa e até brigas em relacionamentos. Então, todas essas questões aí acabam influenciando no aumento desse índice de registro dos diversos tipos de violência contra as mulheres, inclusive a patrimonial. Então, condiz com a nossa realidade esse número de 3.000 nesse universo de pouco mais de 12 milhões de habitantes. Com certeza esse número é bem maior. Ah, tá. E até porque o número de feminicídios cresceu 11%. É esse equilíbrio que eu tento formatar aqui na minha cabeça, eu não consegui e eu precisava dessa sua ajuda. Até para o pessoal de casa entender do que nós estamos falando. Nós estamos falando de mulheres que, pelo simples fato de cansarem de um relacionamento ou não querer mais estar em um relacionamento, são mortas ou são ameaçadas, né? Então tem essa situação aí que a ameaça passa por vezes a se tornar um fato consumado. Então, é nesse aspecto que a gente ainda carece de políticas públicas de prevenção à vida da mulher. Que avanço nós tivemos nesses últimos anos com a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha? A gente está falando, então, nesse mesmo contexto de violência, a gente precisa lembrar da Maria da Penha, que de alguma maneira conseguiu frear essa falta de consciência, essa falta mesmo de diminuir essa cultura do machismo, de que tudo se resolve a agressão. A gente conseguiu ter um número satisfatório? Ou falta muito? Porque você olhando para mim e dando essa risada, a gente entende que há um desespero aí atrás. Sim. Não, então. não almejamos o que Deus. Queríamos, né? Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela surge em 2006, então ela vai fazer 20 anos, né? Então, se a gente parar para analisar toda essa questão, o que nós conquistamos com isso? Não muita coisa, né? Porque a gente vê aí vários relatos, né?
quase todo dia vocês noticiam, e isso não é exagero, não é generalizar. Quase todo dia a gente tem notícias nos jornais de mulheres que foram mortas com medidas protetivas. Então, até que ponto essas medidas protetivas, elas são eficazes? Né? E tem outras discussões aí que são mais, uma análise mais profunda em relação à lei, porque quem são essas mulheres que têm, abro muitas aspas, a garantia da proteção dessa lei? Né? Porque no próprio texto da lei diz que as mulheres que estão em ambiente familiar, né, ambiente doméstico, não me recordo qual é o termo correto agora, mas faz inferência a essa seara do ambiente familiar e doméstico. Ou seja, será que essa mulher, então, ela está protegida lá no trabalho ou quando ela está na rua? Então, são várias questões que são pertinentes à saúde, não, desculpem, à proteção da mulher, e que acabam escapando aí nas entrelinhas da lei, da formatação das leis que são escritas e sancionadas por homens. Né? Então, talvez isso tenha tenha muita influência, claro, né? Porque nós precisamos o quê? De mulheres construindo política, mulheres formatando e escrevendo essas leis para mulheres. Agora, Jaqueline, diante disso que você trouxe, e desse seu posicionamento mesmo, até descrente, mas não desmotivador, não é essa a ideia aqui, são situações muito diferentes. Como que fica a saúde emocional? Como que fica o psicológico de uma mulher frente a esses números, frente a essa realidade e frente a um apagão, digamos assim, de ações que sejam efetivas para garantir essa segurança para elas? Isso tem muito a ver com a construção histórica da sociedade, né, Valdinei? Então, nós tivemos o quê? Por todo o tempo, e ainda temos, mulheres sendo ensinadas a cuidar da casa, cuidar dos filhos, manter o lar limpo e todas essas questões. A própria questão de professorado, né, e eu digo assim, genericamente mesmo, ela foi incumbida e ainda é para mulheres. Né? Então, é comum a gente ver médicos, mas médicas nem tanto. Por quê? Porque essa questão do cuidado que fica mais para a enfermagem é relacionada a mulheres. Então, parecem coisas simples, mas que quando a gente busca a raiz de tudo isso, isso está na constituição histórica de formação da sociedade que nós temos ainda hoje, dizendo e ditando que as mulheres precisam estar subalternas a algum homem. Então, tudo isso acaba repercutindo também na questão da saúde mental, que é o foco aqui, dessa questão da sobrecarga, que sempre é dita, sempre é falada e reforçada, inclusive, por vezes nos discursos de mulheres, né? E aí chega até a causar um estranhamento, né? Porque a gente tem mulheres reforçando esse discurso de que as mulheres precisam se submeter àquilo, né? Ou a isso. Então, tudo isso é uma questão cultural. E eu disse numa outra vez aqui que essas questões culturais, elas mudam apenas a partir da educação, né? Dessa reconstrução ou reeducação da cultura que a gente vive, que hoje é patriarcalista ainda. Pois é, mas aí dentro desse contexto a gente tem essa sociedade, né, onde o homem ele sobressai, a gente percebe um movimento da própria mulher de ter afinidade com a educação, de ter afinidade com a saúde em determinados postos, né, de trabalho. E mesmo diante de toda essa liberação, e vamos usar bastante aspas aqui, liberação, porque nunca deveria ter uma liberação para as mulheres, isso deveria ser direito de igualdade, ainda a gente percebe que muitas falam sobre sonho, muitas falam sobre objetivos, muitas falam sobre é isso que eu quero fazer, porque se identificam de alguma forma. A conta daí não fecha. Não. Nós temos ainda, Valdinei, em 2024, mulheres, né, repercutindo esse discurso machista e patriarcal, como, por exemplo, perguntando para o homem, você vai deixar a sua mulher fazer isso? Né? A sua mulher pode fazer isso? Como é que você deixa? Então, se nós temos mulheres, né, que foram educadas dentro desse sistema machista e patriarcal, reproduzindo esses discursos, nós temos, né, em dobro, digamos assim, os homens, né, repercutindo esse discurso. Então, o que nós precisamos? Né? Trabalhar todas essas questões de igualdade,
né, de direitos iguais. E quando a gente fala em direitos iguais, é os mesmos direitos no trabalho, principalmente os mesmos salários. A gente tem um pouquinho disso ainda no serviço público, mas quando a gente vai para as empresas privadas, essa diferença salarial, por exemplo, entre homens e mulheres, ela é exacerbada. Você assistiu o filme Barbie?